Dirigente sindical. Quando falamos do dirigente sindical, estamos falando de um empregado estável. E aí você pode me questionar, mas Priscila, essa estabilidade do dirigente sindical está prevista onde? Está prevista lá no artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal, então artigo 8º, inciso 8 da Constituição, e no artigo 543, parágrafo 3º da CLT. O dirigente sindical, ele tem estabilidade, não é? Do registro da sua candidatura, não é? E essa estabilidade persiste até 1 ano após o final do seu mandato. Um mandato que é de 3 anos. Então, quando a gente fala em dirigente sindical, que nada mais é do que aquele que atua na defesa dos interesses da categoria. Então, por exemplo, o dirigente sindical dos metroviários, que está ali defendendo os metroviários, defendendo a categoria, se eleito como dirigente sindical, ele vai ter um período de estabilidade, o qual ele não pode ser dispensado de forma imotivada. Ele só pode ser dispensado mediante uma situação de justa causa, ou seja, mediante uma situação em que ele tenha praticado uma falta grave, o empregador tenha proposto um inquérito judicial para apuração de falta grave na Justiça do Trabalho. Então, o empregador vai ter que propor uma ação própria na Justiça do Trabalho para verificar se essa falta grave de fato aconteceu ou não. E em tendo acontecido, aí sim poderá se operar a dispensa por justa causa. Então, o dirigente sindical ele tem uma estabilidade, mas para que a sua dispensa aconteça, não importa somente que tenha ocorrido uma falta grave, prevista lá no artigo 482 da CLT. Nós vamos além. É necessário que se tenha apurado mediante inquérito judicial para apuração de falta grave. E se confirmando a falta grave, aí sim se opera a dispensa. Isso está lá previsto na súmula 379 do TST, a obrigatoriedade do inquérito. Contudo, essa estabilidade, melhor dizendo, ela não persiste quando o registro da candidatura tenha acontecido no curso do aviso prévio. Então, se o dirigente sindical se candidatou no curso do aviso prévio, então vamos supor que eu virei para o dirigente sindical e falei para ele, rua, ele está lá no aviso prévio, ele olhou e falou, quer saber, eu sou um empregado comum, vou me candidatar a dirigente sindical. Ele vai lá e se candidata a dirigente sindical achando que ele vai conseguir estabilidade com isso. Errado. Aquele que se candidata, até então ele não era dirigente sindical, ele era um empregado comum, um mero mortal como todos nós. Aí no meio do aviso prévio ele fala, vou me candidatar porque ela não vai poder consolidar a minha dispensa, né? Não vai poder efetuar essa dispensa, porque eu vou ser eleito, tenho certeza. Aí ele vai no curso do aviso prévio, se candidata e é eleito. Ele tem direito à estabilidade? Não. Aquele que se candidata no curso do aviso prévio não tem direito à estabilidade. Como também não tem direito à estabilidade aquele que se candidata a dirigente sindical no curso de um contrato de trabalho por prazo determinado. Aquele que se candidata no curso de um contrato de trabalho por prazo determinado também não tem direito à estabilidade. Justamente por quê? Justamente, não é? Por tratar-se aqui de uma estabilidade objetiva. Como assim, Priscila? No contrato de trabalho por prazo determinado, só adquire estabilidade aqueles que têm uma estabilidade chamada de estabilidade subjetiva, como acontece com a gestante, como acontece com o acidentado. A gestante ou o acidentado, então aquela que engravida no curso de um contrato por prazo determinado, ou aquele que se acidenta no curso de um contrato por prazo determinado, eles têm direito à estabilidade. Por quê? Porque a estabilidade deles ela é subjetiva, ela está ligada à pessoa e não ao cargo. O dirigente sindical ele tem uma estabilidade que a gente chama de estabilidade objetiva. Ela é ligada ao cargo e não à pessoa. Justamente por ela ser ligada ao cargo e não à pessoa, é que ela não persiste em um contrato de trabalho por prazo determinado. Então, o dirigente sindical não adquire estabilidade quando o registro da sua candidatura ocorrer ao longo de um contrato por prazo determinado. E também não é garantida essa estabilidade ao dirigente sindical quando o registro da sua candidatura se der no transcorrer de um aviso prévio, após uma dispensa no cumprimento de um aviso prévio. Então, tome nota aqui dessa estabilidade e vale uma última observação. A estabilidade do dirigente sindical, ela alcança
os 7 titulares e os 7 suplentes. Então, dentro ali dos dirigentes sindicais, 7 titulares e 7 suplentes são garantidos, são protegidos pela estabilidade provisória do dirigente sindical. É o que está previsto lá na CLT, no artigo 543, parágrafo 3º.